Salve a Maria Imaculada! Continuemos o estudo sobre os santos nordestinos, hoje falando de um grande bispo, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, bispo genuinamente brasileiro, bispo nordestino, bispo de Pernambuco, o Atanásio brasileiro, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, está no top 10 entre os maiores brasileiros de todos os tempos. Esse grande bispo, meus irmãos, sofreu um grande martírio, viveu um martírio na sua vida. Dom Vital nasceu no dia 27 de novembro de 1811, na cidade de Itambé, Pernambuco, no agreste pernambucano. Essa região lá da cidade de Itambé é considerada o Éden de Pernambuco. É uma região belíssima, onde tem muitas frutas, então por isso considerado o Éden de Pernambuco. Dom Vital nasceu, o seu pai era senhor de engenho, o capitão Antônio Gonçalves de Oliveira. Sua mãe, Antônia Albuquerque. A família Albuquerque era muito influente. Nós sabemos que na época que Dom Vital nasceu, quem era o imperador? Dom Pedro II, era o Segundo Império, a época do Segundo Império. E a família Albuquerque era influente na corte imperial e também a mãe dele, Dom Vital, a Dona Antônia, era descendente direta do primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Uma família influente, né, rica, tinha posses, mas muito católicos. Católicos fervorosos, principalmente a sua mãe, Antônia Albuquerque, uma católica fervorosa, grande católica, exemplo de virtudes, santidade e também caridosa, ajudava os mais necessitados, os mais pobres. Dona Antônia tinha 6 filhos, né? 6 filhos, o primeiro filho foi Dom Vital, o primeiro dos 6 filhos foi Dom Vital, nasceu prematuro de 7 meses, né? Estava apressado para nascer devido à grande missão que Deus tinha para este grande homem, grande santo. Então ele nasceu com 7 meses e Dom Vital recebeu o nome do pai dele. O nome de batismo de Dom Vital era Antônio Gonçalves de Oliveira Júnior. Dom Vital, desde criança, ele era diferente dos outros irmãos, das outras crianças vizinhas ali, dos parentes dele, porque Dom Vital gostava, qual era a brincadeira predileta de Dom Vital? Era as estampas dos santos, ficar contemplando, colecionar as estampas dos santos, brincar de celebrar a missa, né? Brincar de fazer procissões, essa é a brincadeira que ele gostava mais. E Dom Vital, com apenas 5 anos de idade, teve um episódio, certa vez, com 5 anos de idade, ele desapareceu da propriedade ali, da família, ninguém achava ele, e a mãe lembrou, vou lá no oratório. Chegou lá no oratório, estava a criança de 5 anos de idade, que exemplo, ajoelhado, rezando o Santo Rosário. Este menino tinha um grande amor à Santíssima Virgem Mãe Maria. Preste atenção, irmãos e irmãs, todos os santos têm uma grande devoção a Nossa Senhora. Graças a esta devoção, este homem vai sustentar este martírio da sua vida. Grande exemplo de santidade. E outro episódio também na sua infância, que marcou muito na biografia dele, os biógrafos contam isso, uma escrava. Naquele tempo o Brasil no Império estava vivendo a escravidão, né? Tinha muitos escravos. Só que os pais de Dom Vital, apesar de ser o pai dele ser senhor de engenho, os escravos não eram maltratados na propriedade dos pais de Dom Vital. Eles tinham os escravos como servidores, como até pessoas, membros da família, respeitavam, não maltratavam os escravos, né? Como os outros senhores de engenho faziam, que açoitavam os escravos, maltratavam os escravos. Os pais de Dom Vital não. E certa vez uma escrava da família de Dom Vital, uma das escravas, atravessou para a propriedade vizinha, por engano, né? Ela nem se apercebeu disso. E aí o tio de Dom Vital, para punir essa escrava, começou a espancar, a bater nessa escrava. E Dom Vital, uma criança, né, nesse tempo, pegou um porrete, bateu no braço do tio dele e graças a ele, o tio dele não matou essa escrava. Outra vez, ele adolescente já, o tio dele também espancando essa mesma escrava. Dom Vital chegou, agarrou por trás do pescoço do tio e impediu que ele batesse essa escrava. Olha só, né? Ele era um homem corajosíssimo. A mãe de Dom Vital descrevia Dom Vital como o homem do espanto. O homem do espanto porque a sua masculinidade, ele era um homem corajoso, coragem máscula, atitude, né? Atitude de um homem másculo, ele é muito corajoso, e isso vai ajudar muito na missão de Dom Vital, que ele vai enfrentar. Bem, Dom Vital, ele é muito católico e foi comungar com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade fez a primeira comunhão, e sua mãe, a família inteira, pai, mãe, os 6 filhos, iam todo domingo e festas de guarda para o convento da Penha, dos Caputinhos, né? Esse convento da Penha, gravem isso aí que tá ligado à vida de Dom Vital. Então iam lá no convento da Penha para receber a Santíssima Eucaristia, para confissões, toda semana, e de domingo e festas de guarda. E aí Dom Vital começou a ver o exemplo dos franciscanos. Então eram 2 amores de Dom Vital, desde criança. A Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, grande devota à Virgem Maria, e São Francisco de Assis, o pai da ordem franciscana, né? Então ele tinha uma profunda admiração pelos caputinhos. Ele disse, desde criança, eu quero ser caputinho, eu quero ser
filho de São Francisco de Assis também, entrar para a Ordem Capuchinho. E aí ele entrou para estudar também no colégio católico muito cedo e se destacou. Esta criança Dom Vital desde criança era muito inteligente, era muito prestativo, então os professores dele disseram que ele era uma criança incrível, que gostava de estudar, de ler, inteligentíssimo, e foi nomeado para ser imperador, chefe da turmazinha ali do colégio dele. Então Dom Vital, aos 15 anos de idade, entra para o seminário da Penha, do convento da Penha, em Recife, hoje Recife, em Olinda, né? Em Olinda, Pernambuco, entra ali para aquele seminário para fazer filosofia, né? Estudar filosofia. Naquele tempo, o Império, é preciso entender isso, eu vou falar nos outros vídeos mais sobre a questão religiosa, mas naquele tempo, o bispo, o imperador é que nomeava os bispos, o imperador, que é Dom Pedro II, nomeava os bispos e o Papa só fazia abençoar, né? Acolher a escolha do imperador. Então, a igreja, o império comandava ali, a igreja também, né? Os padres, bispos tinham que obedecer ao imperador. Enfim, e aí o império não queria que nenhum noviço entrasse no seminário, né? Terminasse nos seminários aqui no Brasil, né? Porque eles queriam manipular. E o que é que os franciscanos fizeram, capuchinhos iluminados por Deus, levavam os seminaristas para concluir ser padre, nada menos do que o seminário de São Suplício na França. Um seminário, Dom Vital foi para lá fazer teologia, num seminário onde formou muitos santos. Chegando lá na Europa, né, vários dias de viagem a navio, chegando lá na Europa, a primeira coisa que ele fez antes de ir para o seminário foi pedir a bênção de Nossa Senhora, de sua grande mãe. E na Catedral de Notre Dame, pedir que Nossa Senhora ajudasse ele a ser capuchinho, a ser padre capuchinho, franciscano. E aí ele entrou no seminário. Chegando lá, Dom Vital era fraco, magrinho, pálido. Aí o superior do seminário, né, Padre Afonso, disse: esse aí mesmo não vai aguentar não. Ele não vai aguentar a austeridade dessa vida severa nossa aqui. E o seminário de São Suplício, meus irmãos, era considerado, na época do inverno, campo dos tormentos. Porque vocês imaginam, um pernambucano, nordestino, indo para morar na Europa, e no lugar mais frio que tinha nesse convento, nesse lugar da Europa, da França lá, que na época do inverno era inverno rigoroso, campo dos tormentos, porque ninguém aguentava o frio lá nesse convento. E aí, Padre Afonso, né, disse: esse aí mesmo não. Mas aí Dom Vital aguentou, resistiu, né? Dom Vital resistiu a isso. O Padre Afonso perseguiu Dom Vital. O superior da ordem perseguia Dom Vital de forma tremenda e severa, muito mais do que os outros seminaristas. Certa vez, os seminaristas, pelo frio rigoroso do inverno, fizeram uma fogueirinha para poder se esquentar, né? O seminarista ali ao redor da fogueira. Dom Vital também, coitadinho, foi lá, novo, né? No seminário, foi lá chegar perto da fogueirinha, como quem não quer nada. E aí o superior disse: você não, você vai cuidar, vai tirar as areias lá dos quartos, limpar os quartos, as teias de aranha, né? Então, ou seja, Dom Vital ficava no frio, todos ali se aquecendo, e só Dom Vital, o superior, não deixava chegar perto do fogo. Então ele desenvolveu uma doença, meus irmãos e irmãs, por causa disso, na garganta, no pulmão, uma doença severa que acompanhou Dom Vital o resto de sua vida, severamente. E Dom Vital não reclamava de nada, ele escrevia cartas para sua mãe, belíssimas cartas endereçadas para sua mãe, mas nunca reclamou de nada, nunca falou do seu problema de saúde, nunca reclamou da perseguição que ele sofreu no seminário, jamais. E os superiores, vendo aquela severidade, entrou depois um superior pior do que o outro, mais severo ainda. E os amigos dele, os padres ali, vendo a virtude deste homem estudioso, piedoso, um exemplo de homem que sobrevivia na penitência, na oração, buscando a santidade, pediram ao superior: padre, superior, deixe Dom Vital concluir seus estudos no Brasil, deixe ele retornar para lá, que o clima de lá de Pernambuco vai ser melhor para ele. E o superior disse: não, se ele quiser ser padre capuchinho, ele terá que terminar o seminário aqui. Ele disse que não. E o que aconteceu? Pelo menos, aí ele adoeceu gravemente, novamente, adoecia direto, né? Tinha recaídas da doença dele grave, do pulmão, da garganta dele. Era tremenda a doença, sofria muito, mas nunca reclamava de nada para os superiores. Mas certa vez o superior viu que realmente não tinha condições de permanecer assim. Aí eles deram a ideia: já que você não quer mandar ele para o Brasil, deixa ele tomar banho de mar. Aí liberou Dom Vital para passar alguns meses tomando banho, algum mês, numa cidade do litoral, tomando banho de mar. E melhorou. Dom Vital melhorou, conseguiu concluir seus estudos. Mas olha a frase que o superior falou na despedida, quando ele veio para o Brasil. Olha isso. O padre mestre na despedida disse assim: você nunca prestará para coisa alguma. Não poderá ser sacerdote e terá muito que sofrer. Vejam a frase dura que esse homem falou para Dom Vital na despedida para o Brasil, né? E uma coisa ele acertou: terá muito que sofrer. Realmente ele sofreu muito em sua vida. Então Dom Vital chega no Brasil em 1870. Em 1870, Dom Vital chega. Primeiro ele foi permitido que os superiores da Ordem Capuchinho permitiram que ele passasse 3 meses com os pais deles, né, Olinda, né, para rever a família, ficar 3 meses lá. Depois ele foi para Itu, em São Paulo, na Itu. A primeira missão dele, depois de ordenado padre, como padre, foi em Itu, São Paulo, no Brasil.
Ele ficou lá como professor, ensinando teologia, e todo domingo ele pregava. Meus irmãos, este homem que todo mundo dizia, esse homem é um doente, é um fraco, um raquítico, não vai ser nada. O povo começou a gostar das pregações dele, queria ver a fama, e espalhou-se a fama de grande pregador de Dom Vital. Grande pregador usado por Deus, pelo Espírito Santo para pregar. Tocava no coração das pessoas. E aí, em 1971, o imperador Dom Pedro II nomeia Dom Vital como bispo de Olinda. E vejam, meus irmãos, que Olinda não era só Olinda como é a cidade hoje, a diocese de Olinda. Não. Olinda o Brasil era dividido em 12 dioceses, só tinha 12 bispos, né? 12 bispos, vejam só, hoje tem mais de 300, só tinha 12 bispos. E a diocese de Olinda comportava 4 estados, comportava o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco e Sergipe. Então Dom Vital foi nomeado para ser bispo dessa área imensa, grandiosa, né? E aí Dom Vital disse, eu não sou digno, né? Todos os santos dizem isso, eu não sou digno, como Dom Vital também, como era santo, disse, eu não sou digno de ser apóstolo de Cristo, porque os bispos são apóstolos de Cristo. Aí Dom Vital chegou para o superior dele e disse, eu não posso, eu não sou digno. E o superior disse, vai porque o imperador está ordenando. Né? Você obedeça a ordem. E aí, ele disse, eu vou escrever um apelo ao Papa. Né? O Papa da época era nada mais, nada menos que o grande Pio IX. O Papa Pio IX, um grande homem, um grande santo, um grande devoto à Virgem Maria. Né? Que bênção, que maravilha. Esses dois homens santos tiveram contato. Né? E aí o Papa Pio IX leu a carta, né? Dom Vital tinha 27 anos de idade, meus irmãos, quando foi nomeado bispo. 27 anos de idade apenas. Ele leu a carta e escreveu uma carta respondendo a Dom Vital e disse, obedeça, né? Obedeça. Deus quer que você seja bispo. Carregue a sua cruz. Faça a sua missão. E aí Dom Vital acatou, né, a ordem do Papa e foi nomeado bispo no Rio de Janeiro, né? Nessa época teve ligações além de Dom Vital, que era o bispo de Olinda, eu vou citar mais 3 bispos nessa história de Dom Vital que é importante. Tivemos Dom Macedo, bispo de Belém do Pará, que hoje a região compreendia a Amazônia inteira, né? Dom Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, que compreendia Rio de Janeiro e Santa Catarina, e Dom Viçoso de Mariana, tem uma ligação também com essa história. Bem, então ele foi ordenado ali no Rio de Janeiro, né? A ordenação dele como bispo, sagrado bispo, e pegou o vapor, que é chamado Vapor Ceará, ele é navio, né? Então veja a viagem do navio do Rio de Janeiro até chegar em Olinda, né? De navio. Então fizeram essa viagem. Meus irmãos, quando Dom Vital chegou em Olinda, na sua terra natal foi recebido de forma pomposa, né? Foi festa. Um filho da terra seria um apóstolo de Cristo, bispo daquela região. Então foi uma grande festa, uma grande pompa, recebida de forma grandiosa, belíssima, né? Pelos seus conterrâneos. E aí Dom Vital, meus irmãos, franciscano, frade franciscano caputinho, ele queria viver como caputinho, né? Mesmo depois, ele chegou lá vestido de uma veste digníssima de bispo católico, de apóstolo de Cristo, né? Imponente, foi pomposa, e ele foi morar no Palácio da Soledade, o Palácio Episcopal, né, da Soledade, palácio belíssimo, grandioso, ao lado da Igreja Soledade. E veja que belo, Soledade. Por que Soledade? Soledade remete a Nossa Senhora da Soledade, aquele período que Nossa Senhora viveu da crucificação de Cristo até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A solidão de Maria, Soledade. Nada mais belo, né, do que esse nome grandioso. E aí, Dom Vital chegou, mas ele chegou lá, viu aquele palácio belíssimo, uma majestosa, de um rei, parecia de um rei. Ele disse, não, eu quero um quarto simples, eu sou bispo, mas eu sou caputinho, eu quero viver simplesmente. E aí pediu para mudar, modificar o quarto dele, meus irmãos, tirou o colchão e mandou botar uma esteira. Ele dormia no chão, na esteira, em cima de uma esteira. Dom Vital usava um cilício, que é um instrumento de penitência, durante toda a sua vida, né? Dom Vital se flagelava 3 vezes na semana, ou seja, era um homem de oração, de penitência. O Palácio da Soledade estava sempre aberto para receber o povo. Então este homem, o povo aprendeu a amar Dom Vital. Ele é um bispo diferente. O povo começou a amar a ele, recebia todo mundo que precisasse, estava lá de portas abertas o Palácio da Soledade para receber todo mundo. Então, olha a história belíssima deste homem. E os sacerdotes amaram e respeitaram o Dom Vital também pelo seu exemplo e testemunho de vida. Neste vídeo não vai dar mais para mim gravar muito, eu quero gravar poucos vídeos curtos para que mais pessoas possam acompanhar, né? Mais pessoas possam acompanhar e ficar mais didático. Meus irmãos, acompanhem. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, ajude-nos a evangelizar. Se gostar desse vídeo, siga o nosso canal no Instagram, se você não segue ainda, né? Se inscreva no canal do YouTube e acompanhe a história deste grande homem. Irei gravar talvez mais 2 vídeos falando de Dom Vital. Acompanhe. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.